Estamos começando um novo episódio do Livrescast, o seu podcast sobre liberdades no Brasil. Meu nome é Mano Ferreira, eu tenho ao meu lado Débora Bizarria. Tudo bem, Débora? Tudo bem, mano. Gustavo Gobi, tudo bem? E aí, mano, tudo jóia. Quem é a nossa convidada de hoje? Nossa convidada de hoje é ninguém menos que Maiana Piaia. Seja muito bem-vinda, Mai. Obrigada, agora eu vou destoar do sotaque, né? Trazer um pouco mais de dureza pro podcast. Olha aí. Mari, quem não te conhece, quem é você? Quem sou eu? Eu sou economista. É feio, né? A gente mora em São Paulo há muito tempo, a gente já começa se definindo pela profissão. Mas eu sou economista, eu sou gaúcha, tenho uma trajetória no movimento liberal de algum tempinho. E... difícil, né, dizer quem sou eu. Eu sou cada hora uma coisa. Eu sou uma confusão. Eu acho que é uma boa definição. Coisa boa. Vamos fazer a pergunta mais difícil, então. Você se sente livre no Brasil de hoje, Mari? Eu me sinto, mas eu acho que é fácil eu me sentir liberal dentro da minha livre, né? Na minha posição. Pensando bem, assim, quando vocês me perguntaram, eu fiquei... Tá, o que é se sentir livre? Sentir livre é eu poder fazer o que eu tenho vontade de fazer. E de uma forma geral eu consigo. Aí tem N aspectos por que eu consigo. Aspectos que eu não tenho controle, né? Onde eu nasci, a minha família e como isso foi sendo construído ao longo do tempo e coisas que eu busquei, né? Então eu sempre busquei estar em situações em que eu pudesse ser o mais livre possível. Então, nesse sentido, eu acho que sim, eu me sinto livre. A gente estava conversando antes, Débora ficou dizendo que ela não se sente tão livre assim. Não, eu disse que, a depender do lugar deste país que eu estou, eu me sinto mais ou menos livre. Sim. Por uma questão de segurança pública e, assim, isso me afeta muito, como eu decido me locomover na cidade. E eu tava falando aqui em São Paulo, de maneira geral, como eu vivo muito no centro, eu me sinto mais segura até às vezes do que Recife, que é de onde eu sou. Uhum. Justamente por essa questão de percepção de segurança pública de maneira geral. Eu cresci numa cidade 30 mil habitantes, né? As pessoas não fechavam a porta, então eu não tenho esse tipo de experiência. Sim, mas aqui em São Paulo tem um pouco disso. Eu morei no Rio de Janeiro, né? Eu fiz doutorado no Rio. E lá, realmente, a gente tinha algumas restrições, mas é aquele tipo de que eu falei no início. A depender das escolhas que eu fui fazendo na minha vida, eu fui me colocando em situações em que eu sempre busquei ser um pouco mais livre. E eu não me incomodo muito com algumas situações que eu acho que incomodam algumas mulheres, né? Eu não penso muito, eu não vou botar essa roupa porque é complicado. Até porque eu acho que eu seguro meio a bronca, né? Então, mas eu entendo que para algumas situações, realmente, a liberdade, ela é restrita. Pô, agora tu falou que, enfim, nasceu numa cidade de 30 mil habitantes, morou no Rio, mora em São Paulo, maior metrópole do hemisfério. Qual a diferença de sensação de liberdade entre uma cidade de 30 mil habitantes e uma metrópole? Porque, quando a gente pensa em possibilidades de escolha, São Paulo é um mundo de opções, né? Tem de tudo, sei lá, se a gente quiser comer comida, sei lá, de que país. Vegana congolesa, eu já comi aqui. Vegana congolesa, então a opção tem tudo. Tu sentiu, em algum aspecto, isso como uma diferença substancial, assim, de eu sou mais livre com essas opções a mais, ou não teve muito esse sentimento entre, enfim, a cidade? Qual é a tua cidade mesmo, natal? Eu nasci em Rio Grande, que é extremo sul do Rio Grande do Sul, mas fui criada em Panambi, que é noroeste, uma cidade de colonização alemã. Então, depende, né? Como boa economista, depende. Tem os aspectos que não necessariamente você ter opções significa que você pode escolher ter opções, não. Essas opções existirem, elas estão de fato no teu horizonte. Então eu não sei se o fato de ter muitos restaurantes ou aqui muita coisa acontecer faz necessariamente com que todas as pessoas que moram em São Paulo se sintam mais livres. No interior do Rio Grande do Sul, tinha essa coisa que a gente estava falando antes de realmente de segurança pública. Tem. Você vai estudar numa escola pública, ela vai ter uma estrutura, então você não precisa se preocupar com quem que teu filho está estudando, em que ambiente que ele está inserido. Enfim, esse tipo de questão, tranquilo.
Mas agora, vai ao supermercado de Havaianas pra você ver o que acontece no interior do Rio Grande do Sul. Então, assim, a liberdade, ela depende do âmbito que você tá olhando. Realmente, física, pode até ser que no Rio Grande do Sul eu me sentia mais livre, mas não sentia. A minha adolescência, na verdade, não que eu sofri bullying, eu acho que eu botava muito medo pra isso, mas É brava. eu não me sentia livre. Eu tinha vergonha de ler, né? Minha mãe sempre me incentivou a leitura e tal. Eu gostava de ler alguns clássicos e eu lia escondido, porque era feio, né? Ler assim, não era uma coisa legal. Então, nesse ponto de vista, eu não era livre. Eu não tinha isso. Agora, aqui em São Paulo, na posição que eu me encontro, sim. Aí tem muitas opções. Outra coisa diferente é que eu me lembro que quando eu saí de Panambi e fui pra Santa Maria, onde eu fiz graduação, com 17 anos. E aí lá você encontra um mundo de pessoas diferentes. Por mais que ainda era interior do Rio Grande do Sul, eu estudei com o filho de um empresário grande, com o filho de agricultor, com gente mais velha, mais nova, que tinha morado fora e eu nunca tinha saído do Rio Grande do Sul. Enfim, fui morar conviver com pessoas que tinham morado em diferentes situações, diferentes cidades, enfim. E aí eu comecei a abrir. Então, eu acho que essa coisa, eu ainda estava no interior do Rio Grande do Sul, mas eu comecei a ver que tinham outras situações. Mas quando eu fui pro doutorado, eu me lembro que meu orientador no mestrado falou, por que você não tem doutorado fora? Eu falei, doutorado fora? Jura? Vou fazer doutorado fora? Que jeito? Completamente fora do meu horizonte. Então, assim, eu sabia que existia a possibilidade de fazer doutorado fora, mas não era o meu mundo fazer doutorado fora. Algo tão distante, né? Então, eu acho que essa coisa do tá em São Paulo, na posição que eu estou hoje, eu consigo ver, assim, realmente, olha como o meu horizonte abriu. Mas não necessariamente todas as pessoas que estão aqui têm essa mesma vivência. Voltando um pouquinho pra quando você falou da adolescência, né? Que você tinha que restringir, vamos dizer, as suas atividades pra ficar escondida, lendo tudo. Eu queria trazer isso puxar isso pro gancho do... Como às vezes a sociedade, a gente, em liberalismo, acaba falando muito do Estado, mas como às vezes o grupo social acaba querendo muito forçar nossas normas, do tipo, não poder ir de chinelo na esquina, resolver uma coisa rápido, comprar uma coisa que você precisa pra uma receita, ou ler, ou qualquer outra coisa que desvie muito na norma. E eu queria ver, tipo, da sua opinião, como você acha que a gente devia lidar com essas restrições culturais, sociais, a nível individual ou a nível de movimento também? E que quando eu ainda morava lá, isso não me incomodava. Não era um problema, porque eu não sabia que podia ir de chinelo no mercado, sabe? Esse tipo de coisa. Agora, quando eu vou visitar minha mãe, eu até brinco com ela, vamos lá dar uma chocada na sociedade? Chocar a sociedade é ir de chinelo, havaianas e bermuda curtinha no supermercado. Mas é isso, é que eu acho que é uma questão de... que eu tava falando antes, qual horizonte que você tem? Às vezes, não incomoda. E tudo bem se não incomodar. A questão principal as pessoas precisam saber que outras coisas existem. E a partir disso, elas escolhem o que elas querem. O problema é quando as pessoas estão inseridas num contexto em que elas não conseguem nem saber se as coisas existem. Né? Não tem essa escolha. Acho que é mais uma questão de elas estarem cientes. Eu não acho que... Eu me lembro que teve uma vez uma discussão no mestrado sobre políticas públicas, e aí estavam falando que tinham que libertar as mulheres de alguma situação, não era no Brasil, sei lá, tipo, usar burca. Não, as mulheres não podem usar burca. Não, elas podem, a questão não é essa, a questão é... Sabe, tem um contexto social que a gente não consegue entender. Vai muito na linha do Hayek, né, da arrogância fatal, assim. A gente não sabe, e a questão é que, por a gente não saber, dá um passo para trás e analisa. Acho que um caso famoso disso que você falou é na França tentaram proibir a burkini, né? Que é a burca adaptada para roupa de banho. E aí, um liberal seria, ok, tem que poder usar o micro biquíni e tem que poder a mulher estar coberta, por que não? E acho que as pessoas confundem muito essa noção de liberdade com... Liberdade é o que eu acho que é liberdade, e não a pessoa ter opções e escolher alguma delas. Nessa linha, o doutorado na UF... que eu fiz doutorado lá, tem muitos marxistas, né? Tem um centro grande de economia, não só de economia marxista, mas de estudos marxistas. E eles são muito bem reconhecidos na América Latina. Então, e eu fiz doutorado com uma menina, e um dia a gente estava conversando sobre depilação. E aí ela falou assim, vocês que se depilam, e aí eram todas as outras meninas da mesa, vocês são oprimidas pela sociedade. Então vocês não podem se depilar.
Falei pra ela, tá, mas já parou pra pensar que talvez eu me depilar, eu quero, sei lá, que talvez o meu companheiro também se depile, ou pegar qualquer outra pessoa que também... Pode ser um gosto meu. E ela, não é um gosto seu. Você está sendo oprimido, então você não pode. Falei, você que tá me oprimindo nesse momento. Não é eu que tô sendo oprimido. E tudo bem, eu entendo que tem um contexto. Né? Tem um contexto. Talvez eu seja uma oprimida de alguma forma. Mas isso no dia a dia importa? É aquela questão, o quão bi eu sou? Eu sou 50-50? Não, eu sou 70-30? No fim, pode falar palavrão? Pode. No fim, foda-se. Foda-se. Não importa. Ah, tá, não, mas na verdade você é 80 hétero e 20 bi, porque você viveu num contexto em que você foi obrigado. Tá bom, eu até sei, mas no fim do dia, o que importa? Assim, eu ter consciência disso e eu começar a trabalhar isso ao longo do tempo, legal. Não é que eu tô negando que existe um problema, mas o que importa? É aquela velha história também, a gente fala de diferentes liberais. Eu sou mais liberal do que você. Tá, mas no fim do dia, meu amigo, o que você tá fazendo? Exatamente. Sabe? É uma perspectiva, mano, só pra complementar aí, é essa questão do sentimento de liberdade em relação à capacidade financeira, a economia mesmo, entrando aí um pouco mais na tua área. As pessoas também se sentem mais ou menos livres quando elas têm mais ou menos dinheiro para gastar e dar um exemplo aqui, a gente tá falando de experiências pessoais, né? São Paulo é uma cidade super cara em relação à maioria das outras cidades do Brasil. Sou de Maceió, se eu for para lá agora vai estar tudo mais barato, eu vou achar o paraíso, né? Então, é interessante também como os preços das coisas, o mercado, a economia também afeta a nossa percepção de liberdade. Você se sente podendo fazer mais ou menos coisas com aquilo que você tem, né? Não, é o que eu falei do contexto que eu tô inserida aqui. Eu tô num contexto inserido aqui que eu tenho um nível de renda que, ok, eu consigo saber que existe tudo isso e que eu posso ter, enfim, e comer, como é que é? O que é vegano? Congolês, comida congolesa vegana. Mas vegano. Eu posso, né? Que é Recomendo. congolesa vegana? Então, a comida congolesa, ela tem uns aspectos assim que a gente vai achar meio parecido com a comida baiana, sabe? Então, assim, influência africana e tal, tem umas similaridades, mas nada é 100% igual. Tem uma feijoada, sabe? Mas que também o feijão não é igual ao nosso. Mas assim, Entender ali. você consegue identificar algumas coisas, mas nada é 100% igual do que você já viu. É bem interessante. E tem o fato de ser vegano também, né? Também não experimentei a culinária não vegana do Congo, mas irei. Um dia irei. São Paulo. Agora, eu queria voltar num ponto que você estava falando que, algumas coisas, sei lá, ir no supermercado de Havaiana não era algo que fosse uma necessidade tua, mas tu também mencionou que gostava de ler e sentia que não podia gostar de ler na cidade. Como você lidou com isso? Tipo, eu vou ler escondida, eu vou ler, mas não conversar com as pessoas que eu leio. E aí, até que ponto esse tipo de, sei lá, julgamento, cerceamento do contexto social sobre algo que tu gostava te fazia sentir menos livre? É que tem um ponto que a minha família não é culta, né? Eu não sou de uma família considerada culta. Minha mãe foi a primeira a ter graduação na família dela. E a minha mãe tinha uma noção, realmente é legal ler. E minha mãe gostava de ler, mas também não era... Não, nossa, tinha uma biblioteca em casa. Mas eu sempre gostei, eu sempre fui boa aluna. Eu era bem amiga dos nerds, mas eu gostava da galera que fazia muita festa. Então, eu era do time de basquete e da turma de teatro. Então, eu sempre fui meio esquisita. Eu acho que por não me adequar completamente a um grupo... Eu sabia que eu ia ser esquisita, então eu também não ligava muito. Eu lia escondido, eu acho que não era nem um escondido. Eu entrava no meu mundo, eu acho que eu tinha caixinhas assim, e eu ia na caixinha do ler. Só que como ninguém lia, eu não tinha muito com quem conversar. Assim, hoje, olhando pra trás, eu acho que era mais uma questão de... Não é só ler, né? Outras coisas na minha cidade não tem cinema até hoje. Né? Não tem cinema. Eu fui a primeira peça de teatro adulta, assim, tipo... peça profissional de teatro, realmente. Adulta, 17, 18 anos. Show, acesso a algumas músicas. Sorte que o meu pai faleceu quando eu era criança, mas mesmo assim eu tive
um período ali de bom gosto musical. Quer dizer, o que é bom gosto, né? Mas enfim, dentro do que eu considero um bom gosto musical, eu tive algum acesso ali. Mas eu sempre fui esquisita. Eu brinco que eu era um centro cultural, né? A família da minha mãe é muito italiana, católica, né? Aquela coisa de missa. Na Páscoa eram horas e horas de missa. Era uma coisa horrenda, era difícil. Eu fugia pra sorveteria do lado da praça, que é típico, né? Sim. No meio da missa, pra dar um tempo, porque era muito longa. E o meu pai era um bandista. Que no Rio Grande do Sul é uma coisa meio um pouco fora. Então, na minha família já tinha, assim, cada um tinha a sua turma. Então, eu realmente não me lembro de ter sofrido muito com isso. Por exemplo, eu tenho cicatriz, né? Desde os 4 anos de idade. E aí as pessoas me perguntam, você sofreu muito bullying por causa de cicatriz? Não, teve uma vez que eu tinha 11 anos que o menino me chamou de Frankenstein, eu dei risada. Mas, assim, não é uma coisa que me afeta muito. Mas eu acho que é isso, o contexto que eu tava inserida. Eu tava num contexto que eu me sentia muito segura. E que tinha, né, eu podia me dar o luxo de tomar algumas decisões que talvez algumas colegas minhas, que tinham até talvez mais recursos financeiros, não tivessem por conta dos preconceitos familiares. Só que a minha família já tinha passado por isso. Eu tenho uma história boa sobre essa coisa do Frankenstein. Eu morei um tempo no interior do Ceará, em Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero. E eu era mais alto do que a maioria dos meninos. Eu cresci muito rápido. Então, no Ceará, o pessoal é meio baixinho. Então, era um contexto. E aí, eles começaram a fazer bullying comigo. Começaram a me chamar de Rio Amazonas, boneco 2 metros. E o principal, calma, que é grande. E tem o principal, que era boneco de Olinda, que eu era de Recife. E o pior, o bullying começou a ficar tão pesado que eles nem mais me chamavam de boneco de Olinda. Eu passava, eles faziam... A musiquinha do frevo. Mas te doía? Doía. Teve um dia que, assim... Eu dançaria. Eu passava... eu tinha 11 anos, gente. Eu passava... E aí, um dia eu voltei chorando pra casa. E aí, a minha mãe tentou me consolar, não deu jeito. Aí meu pai chegou em casa e fez... Débora, revide. E aí eu fiz, eu posso? Não era pra dar outra face e tal, tipo... Aí, não, revide, se defenda. E aí eu tinha computador na época, eu procurei apelido pra gente baixinha. Gente, eu decorei vários. Vários. Aí no outro dia, os meninos vieram os 3 de sempre. Aí eu, tu tá falando o quê, surfista de micro-ondas? Baixinho é você. E os outros 2 começaram a rir, e eu fiquei amiga dos meninos. Então eu não tive essa coisa que você teve de simplesmente não me afetar. Mas eu cedo, e depois desse dia eu aprendi que eu podia me defender. Que era uma coisa que eu achava que eu não podia fazer, que eu tinha que aguentar calada, sofrendo e eu acho que, às vezes, falta isso. Se você não tem o contexto que te dá proteção, você tem que aprender, às vezes, se defender. É meio que uma noção de agência, né? Isso. Tipo, eu posso reagir a isso e... Enfim. Eu tenho liberdade. E resolver. Pois é. Pois é muito interessante isso. Acho que é interessante também como isso acaba moldando a gente, né? O tanto de liberdade que a gente vai vendo que a gente tem ou não tem durante a vida, e quanto isso vai moldando a gente para caminhos que buscam mais liberdade, como você mesmo falou. Então, se hoje a gente tá aqui no Livescast falando sobre isso, também porque da minha vivência, ou teve alguma coisa lá atrás que me fez ver a liberdade como algo imprescindível para minha vida, e você também, e ela também, e fez a gente tá aqui. Acaba sendo sempre um percurso individual, né? Como foi o teu, Mari? Como é que tu começou a pensar, eu gosto de liberalismo, eu sou liberal, vou entrar nesse rolê? Eu pensei agora no que você falou, né, de contexto, assim, é uma história que eu sempre conto, que eu falo que eu me lembro do meu pai quando eu era criança, eu queria, sei lá, brincar de carrinho, eu adorava fliperama. Eu tinha um amigo do meu pai, tinha um filho que tinha um fliperama. E eu brincava, e os meninos diziam, não pode, não é coisa de menina, né? Ou a minha tia, assim, dizia pro meu pai que ela tava criando um menininho. Mas ela vai fazer o que ela quiser. Então, assim, eu acho que eu cresci num contexto muito bom nesse sentido. Por mais que às vezes eu falo, putz, se eu tivesse crescido talvez numa família mais culta, na capital, seria diferente. Eu não sei, né? Mas eu me perco às vezes nesses pensamentos. Mas eu acho que por conta desse meu contexto e de ter muita segurança e de poder fazer o que eu bem entendesse e ter essa questão... Eu não tenho a história triste, né? Eu era marxista e virei liberal. Um clássico do movimento, né? Não tenho a história triste, não tenho. Queria ter uma história triste que é mais bonita. Não tenho. Esses dias eu fui dar uma palestra para um ensino médio, né? Uma turma de ensino médio sobre o que é ser economista. E eu fiquei pensando que eu decidi fazer economia quando eu vi uma palestra no ensino médio sobre economia.
Só que nesse contexto que a gente tá falando, era interior. O ser economista no interior está muito relacionado a políticas públicas, né? Ou algum concurso público de uma forma geral. Então, está muito vinculado à figura de Estado. E eu achava interessante. Eu achava realmente interessante. Eu gostava muito de entender o que é inflação. Por que eles passam no colégio um abaixo-assinado contra o FMI? Eu achava legal a ideia do FMI. Eu não acho tão errado essa questão do FMI. Abaixo a ALCA e o FMI. Então, eu achava aquilo ali meio... Então, eu sempre tive acho que um viés, eu não sei. Enfim, e aí eu escolhi fazer economia muito por conta dessa pegada mais de políticas públicas ou de grandes decisões de Estado, de uma forma geral, assim. E foi passando, eu entrei na faculdade, Santa Maria tem um curso muito clássico de economia e muito nos originais. Então, a gente lia os originais, não era tanto no manual. Por conta disso, a gente não tinha muito onde fazer estágio. O estágio era atender velhinhas na frente ali do Banco do Brasil, coisa assim. Era esse estágio que tinha. E aí eu fiz iniciação científica, dei monitorismo. Realmente eu quero ir para a área acadêmica. Eu acho que se eu tivesse feito qualquer curso, eu provavelmente iria para essa área. Mas, enfim, dei sorte de estar num lugar que incentivava esse tipo de coisa e acabei indo pro mestrado, fazendo doutorado, enfim. Quando eu fui pro Rio, Viçosa também. Viçosa, que é onde eu fiz o mestrado, também interior, tinha uma pegada mais no mesmo que eu estava acostumado. Quando eu fui pro Rio, tinha muita gente que trabalhava no Banco Central. Eu tive vários colegas que eram do Banco Central peruano e iam fazer doutorado lá na UF. Enfim, tinha muita gente que trabalhava nessa coisa de mercado financeiro, que era uma coisa que não fazia muito sentido. Eu não conhecia. Tinha uma galera que saía de empresa para fazer mestrado em economia. Eu comecei a perceber que, olha, cidade grande te dá talvez uma outra perspectiva. E agora, dando aula em São Paulo, eu brinco com os meus alunos que eles são os taradinhos do mercado financeiro, porque eles acham que economia é só mercado financeiro. Mas eu entendo, porque São Paulo puxa isso. E aí, por conta dessa minha trajetória, né, eu falei assim, cara, se eu soubesse que tinha outras coisas, talvez eu tinha pensado diferente. Então, o que eu vou falar para esses meninos o que é economia? Eu não posso chegar para esses meninos e falar, olha, a ciência econômica é a ciência que estuda a alocação de recursos escassos a necessidades ilimitadas. O que isso quer dizer no fim das contas? Que o economista resolve pepino. O economista, ele resolve merda, é um tomador de decisão num ambiente de merda. É isso que é o economista. Seja dentro de uma empresa, seja no mercado financeiro ou no governo, de uma forma geral. É isso que o economista faz. Um bom palpiteiro, prevemos muito bem o passado, temos sérios problemas metodológicos, mas sim, é mais ou menos isso que é o economista, né? E aí, explicar isso pros alunos, eles acharam bem interessante e eles falaram, não, a gente achava que economista fazia valuation. Eu no ensino médio nem sabia o que significava. Mas não, economista faz valuation. Faz também, você está solucionando um problema de custo-benefício para a empresa. Ah, não, mas o economista ele não é aquele que está lá no Banco Central e determina a taxa de juros? Falei, olha, não deveria, mas né? Mas também isso é uma questão de solucionar um problema de sinalização de mercado, né? O juro é um preço, enfim, tem todos aqueles aspectos. Mas é isso que o economista é. Hoje, olhando pra trás, era isso que eu queria fazer mesmo, assim. Era realmente isso, só que eu não sabia. E aí, tive caminhos mais ou menos complicados. E aí, passa pela minha graduação, já contei essa história algumas vezes, mas pela minha graduação, em que eu estava fazendo uma matéria de economia monetária, e o professor dividiu a turma para cada turma falar de alguma crise monetária grande. Isso foi em 2019. E o meu grupo, a gente ia falar da última, que estava acontecendo ainda, no caso. E o nosso grupo entrou numa discussão horrorosa. Nós éramos entre 6. E aí uns, não, porque isso é culpa, faltou regulamentação, isso é culpa do livre mercado. E crise do neoliberalismo. Essa história do neoliberalismo tem uma boa também, doutorado, que os meus colegas de doutorado não podem me ver na frente por causa dessa história de neoliberalismo. Mas, eles falaram, porque é isso. Eu falava, gente, não tá me parecendo, não começa a me convencer que falta regulamentação nesse sentido. E eu acho que tem outros aspectos e tal. E aí, eu comecei a pesquisar bastante coisa. E você falou de computador quando você tinha 11 anos. Quando eu tava na graduação, entrei com 17, nem todo mundo tinha computador. Assim, de quando eu saí, todo mundo já tinha notebook. Era bem bizarro, assim, a mudança. Mas eu me lembro que a gente até tinha, nessa época, para fazer pesquisas. Eu fui fazer pesquisa na Barça, né? E saí, já tinha, enfim.
Hoje os jovens nem sabem o que é isso de Barça. Vão achar Barça, que minha tá mãe falando comprou torcida a do Barça. Barcelona aqui, vai estar achando que é com eles. É uma enciclopédia, gente. E aí, eu encontrei alguns textos do Mises dos Estados Unidos. E aí, a gente acabou achando... Acho que o do Mises do Brasil devia ter uma meia dúzia de textos na época. Não tinha muita coisa. Eu lembro que o Constantino escrevia sobre a crise no blog dele. Eu lembro de ter lido a explicação austríaca da crise de 2008 no blog do Constantino. Isso o quê? 2009? O falecido Constantino. É, Não, falecido. não que se Falecido é apossou do ótimo. corpo. Então eu falei esses dias justamente sobre isso, né? Teve uma troca ali de personalidade, eu não sei. Mas eu me lembro que foi isso, a gente começou a pesquisar e aí o nosso grupo se dividiu. E aí a gente apresentou uma versão mais liberal e uma versão não liberal, digamos assim, da situação. O professor adorou, eu me lembro que ele convidou, foi até meu orientador. Ele convidou os outros professores para assistir. Assim, eu me lembro que a esposa dele foi assistir. Né? Foi muito legal e foi o que me abriu os olhos. Porque assim, eu adorava, eu gostava de estudar economia, mas eu não era... não tem nenhuma escola, assim. Eu ia pelo mainstream, assim. Eu era boa em econometria, mesmo achando um saco. Eu era boa em algumas coisas. Micro eu não era lá das melhores, mas eu ia indo. Nunca tinha parado, gostava das matérias, por exemplo, eu adorei fazer economia marxista, fiz uma matéria só de Caliquiano, fui fazendo, assim, e gostava. E aí, quando eu vi, eu falei, olha, essa galera aqui pensa mais ou menos como eu. Eu falei, interessante. E aí, por coincidência, ia ter aquele Fórum da Liberdade das 6 lições e o primeiro evento de escola austríaca, que era em Porto Alegre, que também foi uma sorte, porque se fosse em São Paulo não tinha como vir. E aí eu fui no evento, no fórum, e no primeiro congresso de escola austríaca, né? Primeira conferência de escola austríaca. Eu me lembro quando a gente chegou lá, era um bando de velho. Os que não eram tão velhos eram muito esquisitos. Movimento liberal em uma frase, pessoal. Os que não eram velhos. Hoje melhorou, hoje tem Tá menina. Tá melhorando, Eu acho tá que melhorando. tinha a Luciana, de mulher, que era jovem, assim, eu e mais umas senhoras, assim. As Mas- esposas. Devia ter umas 3 ou 4 senhoras. As esposas. Não, ou mães. tinha... Mas Aquela isso aí é que- ótimo. Tem a Margaret C. Que é da Montpellier, eu me lembro que ela estava e tal. E, enfim, tinha pouquíssimos jovens. Tanto que eu me lembro que falaram assim, olha, tinha um outro... O Matheus Assaf estava sozinho, eu acho que no segundo. Ele estava sozinho e aí o Biratã falou, ó, junta vocês que são jovens, converse com ele. Que não tinha, assim. E foi bem interessante, porque justamente porque tinha pouca gente, as pessoas nos davam atenção. Né? Tipo, olha, tem jovens que gostam disso. E aí foi indo, eu fiz a minha monografia com escola austríaca. E aí outras pessoas ali de Santa Maria começaram a querer estudar. Então ali a gente começou a discutir. E tinham amigos nossos próximos que odiavam, que achavam um absurdo. Então era bom porque tinha o contraponto. E foi indo. E no mestrado, no início do mestrado teve aquele encontro do Ordem Livre, que eu conheci o Mag e o Diogo. E Que eu eles também. estavam organizando. A gente se É conheceu verdade, a gente nesse. se conheceu nesse, é verdade. Mas o Magno, o Diogo e a Elisa estavam Ignorou. organizando. E o Fábio Osterman. Aí tava a gente, mas a gente tava como um como aluno. Tava o Osterman, tava o Pedro, Pedro Menezes. tava o Gabriel. Eu tava na turma dos acadêmicos, tava o Gabriel Oliva, o Matheus. Enfim, de professor tinha o Adriano, o Barbieri. E o Steve Horvitz. É verdade, tava também. Do blog Bleeding Heart Libertarians. E a gente se conhecia. Morreu? Morreu? Caramba, acabamos de ter uma notícia, eu não É. sabia. Não sabia, não. Estamos velhos, né? E a gente se conhecia Vocês, de Orkut, eventualmente. tá? A gente Deixa se conhecia claro. de Orkut, Facebook tava começando, mas a gente se conhecia, assim, um ou outro de internet, enfim. E foi muito legal, foi o primeiro evento, assim, que tinham jovens. Não... era isso, que era a ideia, né? Mesmo, justamente. Daí nasceu o EPL, que virou SFL, né? E a gente era... Estudantes pela Liberdade, que virou Students for Liberty. Não, mas a gente era muito ruim. Lembra que eles colocaram cerveja em volta da piscina e o Magno dizia, podem beber! E ninguém pegava. Todo mundo travadão, A gente assim. era muito ruim, muito... Eu bebi. Fala isso dos seus alunos, a gente. Os jovens são assim também. Todo mundo travadão. A gente era muito ruim, a gente era bem ruim.
Mas foi uma boa experiência, porque ali a gente foi se conhecendo e aí a gente foi criando vínculos, de fato. Aí Só que você era uma das mais extrovertidas. Porque eu sou... Não, é porque eu frequento muitos mundos, eu não era nerdona, assim. E aí a gente dividiu os grupos, né? Tipo, com aptidões mais políticas, o pessoal mais de Eu fiquei comunicação. no pessoal de comunicação. Eu fiquei nos acadêmicos, que sei lá, acho que nós éramos entre 5 só. E tinha mais um outro grupo, eram 4 grupos. Mas aí são 3. Enfim, tinha mais um outro grupo que eu não sei o que eu quero. Ativismo, política, acadêmicos Ativismo e e política comunicação. não era o mesmo? Não, era Não? diferente, eu acho. Eu sei que o Pedro tava no ativismo, que eu me lembro que ele apresentou. Ele foi A ideia foi apresentou do no Pedro. outro. E eu acho que tava Pedro e Juliano. Não, eu acho que E o o Oscar Fábio não já tava, né? tinha. Já tava no Eu acho que o Fábio Brasil, já né? tinha feito uma tentativa de Estudantes pela Liberdade Isso. no Brasil. Em Que era Porto um, Alegre junto com o Antônio Lima. isso, que era um blog no Blogspot ou no Blogger, alguma coisa assim. A gente precisa de microfone para captar o Magno enquanto faz história. Não, pode seguir, sair. Não, mas era isso, acho que. Não, sai. Contribua. Próxima contribuição já vai ligar. Não, o Fábio tinha feito uma tentativa em Porto Alegre. Eu acho que tinha um blog, uma parada assim, uma coisa que era basicamente uma página. Eu não sei se, não lembro o que tinha, porque isso era literalmente a outra tab que estava aberta no meu computador esse dia, devia ser um joguinho que jogava só offline porque a internet não ia, e o Orkut. Mas eu lembro que tem um panfletinho do EPL que era aquele grafite do Bansky, sabe? Jogando uma... Então, mas é isso. Esse era do Fábio. Material, Esse era do Fábio lá em Porto Alegre, antes do seminário do Arnemir. E se eu não me engano, eles tinham participado de uma marcha da maconha em Porto Alegre. Eu conheci o Fábio em 2019, eu acho, ou 10, nesses congressos Escola Austríaca. Que também era um dos jovens. Ele e o Juliano eram dos jovens. E eu conheço o Fábio pessoalmente, eu já conheci o Fábio. Na verdade, eu tinha conhecido o Fábio no Fórum da Liberdade uns 3 anos antes. A gente se conhecia tipo de Orkut e tudo, mas a gente se conhece pessoalmente em 2010, no mês de 2010, lá no seminário da Naumann, na Alemanha, em Começar. E foi um Grande dia... Naumann. Oi? Grande Naumann. Tomando cerveja com coco. Desde então, eu nunca mais me livrei dele, então, até hoje. Não, mas foi isso aí. Eu acabei entrando meio... Não é nem meio sem querer, porque eu procurei, né? Eu fui atrás. Mas aí, durante o mestrado de economia é meio intenso, né? Sendo bem simpática. E aí, o meu orientador... Eu fui um dos motivos aí pra Viçosa. O meu orientador tinha trabalhado com a Ostrom. Então, liberal, com uma metodologia um pouco diferente. Não era aquela metodologia de equilíbrio Pra e quem tal. não conhece, é Eleanor Ostrom, né? Ela foi a primeira prêmio Nobel mulher, né? Sim. Primeira mulher. E, enfim, de economia, né? E aí, enfim, comecei a trabalhar com ele. Ele estava trabalhando com uma coisa chamada complexidade. Eu já tinha lido em Hayek, eu achava interessante essa ideia de complexidade. E aí conheci a metodologia de redes, que é o que eu trabalho bastante hoje. E aí fui procurar onde fazer o doutorado. Só que em Viçosa, a galera é muito do método. Método no sentido de, não discussão de método, mas de ferramental. E aí não tinha muita discussão, assim, liberal, não liberal. Era todo mundo super mainstream, pragmatismo. Vamos seguir nessa linha. E não tinha muita discussão sobre isso. E aí eu fui procurando lugares para fazer doutorado. E eu vi que na UF tinha uma professora da matemática que tinha uma linha de economia da complexidade e redes. Levou pra lá. E aí eu pensei assim, todo mundo vai pra UF. Lá só tem pós-keynesiano, marxista. É uma das escolas mais esquerdistas que tem. Eu falei, que bom, então. É ruim, né? Primeiro porque a esquerda sabe amar, né? Eu brinco isso sempre. Dá pra falar isso aqui? É muito mais divertido. Vou. Tô sendo esquisita aqui, você é esquisita lá, não tem problema nenhum. E foi uma das melhores coisas que eu fiz. Assim, realmente, muito mais esquerda do que eu tava acostumado. Eu me lembro que a galera da UFRJ me chamava de a austríaca. Olha E aí, só. quando eles tomavam umas a mais, eles queriam começar a discutir capital, não sei o que, né? Porque assim, gente esquisita da direita e da esquerda é tudo igual, né? Não tem muita diferença, assim. Bebe quer começar a falar de política, quer falar de teoria no meio do bar, enfim.
Mas eu até que tive uma passagem suave. Não foi uma... Eu estudei coisas diferentes, coisas que eu não teria acesso se eu não estivesse lá. Eu brincava que eu era o vírus da Matrix, mas na verdade, considerando o último filme, acho que tá mais realista com o que eu fui. Com nada lá dentro, mas foi divertido. E aí que eu conto a história, né? Todos os trabalhos deles tinham... Porque o neoliberalismo... Blá, 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 blá. Eu levantava a mão. Defina neoliberalismo. Se teve alguma coisa que eu fiz de bom movimento liberal, talvez tenha sido definição de neoliberalismo de alguns trabalhos que saíram da UF. Talvez tenha sido isso, mas é porque realmente eles batiam muito nessa questão, né, do neoliberalismo. E neoliberalismo pra eles era tipo, sei lá, tipo como o capital internacional também, que é uma força. Eu não sei o que é. Tipo que nem Keynes, todo mundo que veio antes de ele nos clássicos, eles fazem meio isso. Todo mundo que é diferente de mim é neoliberal, assim. É meio, vamos botar no meu saco. São pessoas dominadas pela força do capital internacional, seja lá o que isso for. Um grande complô. E como é que ficou a definição de neoliberalismo depois de tantas vezes você Eu fiquei curioso pra saber isso também. Eu Sim, quero saber verdade. agora o que é neoliberalismo. Nunca saiu. Eu me lembro que eu fiz uma matéria de economia brasileira que o primeiro texto o professor colocou de propósito que era uma definição de neoliberalismo. E aí, dentro dessa definição de neoliberalismo, ele fez fazer 3 grupos. Eu tenho que lembrar qual que é esse paper. Depois vocês botam na referência lá. Eram 3 grupos de neoliberais, assim, e aí ele colocava Hayek e o Friedman como o uso do mesmo método. Assim, e eu falava, não, me respeita. Só um pouquinho. Eu sei que você fez pra tentar me ajudar, mas não. Né? Vamos pelo menos separar os amiguinhos. Leitura, hein? Vamos separar os amiguinhos. Mas aí, era basicamente... Aí usavam realmente recursos bem marxistas, né? Com linguajar bem marxista pra tentar definir o que era, na verdade, neoliberalismo. Mas sempre caía naquela, né? Da exploração, do capital, não sei o que. Eu lembro uma das que eu achei mais divertidas. Eu uma vez me aventurei a ler um livro do Vladimir Safat. E ele escreve alguma coisa do tipo: o neoliberalismo é o sistema regido pela normatividade neoliberal. É uma topologia, gente. Tudo e nada ao mesmo tempo, né? É uma topologia. É porque tem muita gente que usa neoliberal como a prática política dos neoclássicos. Né? Porque eu brincava na UF, falava assim, eu nunca vi uma escola de pensamento econômico chamada neoliberalismo. Não conheço. Tem os neoclássicos, os novos clássicos, os novos keynesianos. E aí, se for pensar em termos, no fim, assim, realmente, se tu for pegar os indicativos de política dos neoclássicos, dos novos clássicos, dos novos keynesianos, até de alguns monetaristas, todos eles vão ser chamados como neoliberais, mas não é a mesma coisa que neoclássico. Então você tem né, diferentes pontos. Então eu acho que o neoliberal é aquele que está no meio do caminho, né? Ele não é um anarcocapitalista, mas também não faz políticas públicas de forma ativa. Eu acho que seria mais ou menos isso. Pelo menos o que eu me lembro que eles tinham como definição era mais ou menos nessa linha. E ok, aí eu sou uma neoliberal, tá ótimo, não tem problema com isso não. Achei que deveria falar. Não, desculpa. Você não se acha uma neoliberal? Cara, eu cheguei num ponto, e trabalhando com liberalismo, eu parei de buscar uma definição, assim, eu gosto de curiosidade, né, meu lado nerd economista, eu gosto muito de economia comportamental, porque eu gosto de ver as especificidades, os momentos em que aquele modelo mais tradicional de racionalidade, como as pessoas entendiam antes, ele falha, né, ou seja, basicamente, vamos criar modelos novos para trabalhar questões específicas, eu gosto disso, eu gosto dessa junção com psicologia, experimentos e tudo, eu acho muito interessante, mas como eu trabalho com políticas públicas aqui no Livres, eu acabo sendo muito pragmática, do tipo, qual é a ferramenta, qual é o especialista que eu vou acessar para resolver o problema de educação, o problema de saúde. E o que eu vivo falando, e acho que você deve concordar comigo, que a economia essas escolas são uma grande caixa de ferramentas e em alguns momentos a gente vai precisar usar de uma ou outra escola para lidar com a complexidade que é a realidade, né? Então, para mim, se quiser me chamar de neoliberal, liberal clássica, socialista, porque eu gosto de chamar o Livres assim, sabe? Eu vou continuar sendo a mesma coisa. Eu já fui de tudo também. Exato, eu continuo fazendo a mesma coisa e podem me chamar do que quiserem, tá tudo bem. Mas até a economia comportamental, desculpa. Não, só ia falar que, o liberal que na faculdade, universidade, não foi xingado de neoliberal, não viveu a universidade.
Você não Mas o curso de economia Gente, é Gil do... jornalismo aqui, Gente, então... sendo realmente- monitorada por Gil do Vigor. Exato, o Gil do Vigor foi monitor, gente. Então pô, eu não sofri, desculpa, a gente estava sofrendo enquanto você estava regozijando. não. Exato, né? tava no regozijo. Não, mas É é que- regozijo que eles falam. Regozijo. Mas é essa coisa de economia, até a própria economia comportamental, né? Você pode, ok, vou trabalhar com essa linha de economia comportamental, você pode ir para um viés super neoclássico, mas pode trabalhar meio que da nova economia institucional, aí public choice, mas tá, até public choice, ela tá onde? Também pode ser mais aqui, mais ali. Tem gente que trabalha economia comportamental sendo austríaco. Então, assim, tem uma série de elementos que também não estão. Se for ver os trabalhos mais modernos, você não tá completamente numa caixinha. Tem uma matéria que eu lecionava, que basicamente era dessas escolas econômicas modernas, assim. E aí eu brincava com os alunos. Tá, eu vou dar para vocês alguns pressupostos. Vocês falem qual que é a escola e como é que vocês acham que seriam os indicativos de política. Aí eu falo, ó, primeiro, a moeda é não neutra, né? Falar que a moeda é não neutra é falar que a moeda não consegue afetar o produto, basicamente, né? O PIB. Não, a moeda é não neutra. Os agentes, eles têm uma racionalidade que não é a racionalidade como dos neoclássicos. Eu não uso otimização, né? Então, os agentes não estão em busca do ótimo. Eu não tenho equilíbrio. Que mais? Eu dava mais um exemplo. Eu não tenho agente representativo. Que escola que eu tô falando? Aí os alunos, não sei o quê, cada um falava uma coisa. Os pós-keynesianos, sei lá, Bresser Pereira, essa galera, Loureiro, Paulo Gala, acreditam nisso que eu falei. Os austríacos também acreditam nisso que eu falei. Os dois acreditam nisso que eu falei. Agora, o que vai mudar? Realmente, tem um outro tipo, vai ser regido mais pro lado da oferta, mais pro lado da demanda. Aí o processo de análise vai dar outro completamente diferente. Tá, mas então vamos pensar no fim da linha das escolas econômicas, né? Vamos pensar do ponto de vista mais pragmático. Aí, sei lá, os austríacos podem falar a mesma coisa que os neoclássicos, que os novos keynesianos, que os novos clássicos, podem falar a mesma coisa. Mas eles vão analisar a estrutura de uma forma completamente diferente. Então depende de que lado que você tá, né? Você tá fazendo pesquisa, você tá fazendo a construção dessa caixa de ferramentas, você tá dando, ou você tá do outro lado só usando as ferramentas. E daí eu posso usar uma ferramenta de cada marca, se funcionar, se encaixar, olhando os pressupostos, eu acho que não tem muito problema. A questão de você ficar muito Caxias, assim, eu também não gosto muito, não. E o que é que você acha do pessoal, das brigas microscópicas, assim, o pessoal que fica, você é socialista porque pensa isso, sei lá, porque quer defendeu algum tipo de intervenção, virou socialista, ou você é, sei lá... Social-democrata. O clássico, né? Já fui também. Clássico. Ou libertino, porque você defendeu... Não, e libertino é uma forma de etarismo também, porque como é uma galera jovem, eu já tive em grupos na internet com pessoas mais velhas, e aí quando querem... E uma galera mais de esquerda, e quando querem dizer que você não tem... A sua opinião não tem valor, chamam você de libertino. Nunca me chamaram de libertino. Comecei velha já, eu acho, né? Mira não ia te chamar de libertino. É que você convivia com gente jovem na esquerda. Nunca me chamaram. Mas eu já fui de tudo, já fui feminazi, machista. Sim. Nossa. Eu já fui de tudo, mas... Autodeclaradamente machista, não. Não, professora. Não sei, né? Vai que... Fui no sentido das pessoas... deve ter sido também em algum momento. Todo mundo. Tem uma galera que parece que olha um ponto de uma opinião e fala, não, vou dar o 180 e você é o completo oposto e só passa vergonha. Então, mas eu acho que essas brigas, elas acabam incentivando esse tipo de comportamento, né? Que é um comportamento natural, é um comportamento meio de tribo, assim. Então, eu tô na minha tribo, eu vou defendendo a minha tribo, mesmo que eu possa ser um pouquinho ridículo, né? Mas eu vou aqui, tá fechado com a minha tribo. Eu não ligo muito, assim. Eu não ligo muito, mas eu acho que não me incomoda. Que eu flutuo bem e eu gosto de flutuar bem e tá tudo certo. Eu sou fluida. Eu sou, no mínimo, eu Bota sou na fluida. chamada, gênero fluido. Liberal fluido. Eu sou fluida. Mário Pierre diz, eu sou fluida. Mas e tá tudo bem. Mas eu acho meio perder energia, sabe? Eu sou uma pessoa que eu compro todas as brigas. Eu tô tentando aprender, né? Vamos na sessão terapia agora. Não aprender a não comprar todas as brigas. E eu acho que acontece, né, nesse microcosmos aí, é justamente a galera compra todas as brigas o tempo todo. Porque acredita que se eu ceder um pouquinho, eu já não vou estar mais fazendo parte desse grupo isoladamente.
Cara, ninguém tá nem aí. Exatamente. Mas ninguém tá nem aí, assim, é impressionante como não interessa no fim do dia. É aquilo que eu falei lá no início, o que você tá fazendo no fim do dia? De fato, o que as suas práticas, elas acarretam? Vai dar briga no Twitter? Sei lá, não ligo, sabe, pra briga no Twitter. Eu até brinco, né, que os políticos acreditam que o Twitter é, de fato, o termômetro. 1%, sei lá, da população que é ativa no Twitter. Deve ser isso. Por aí. Não, o Twitter... O Twitter, segundo os dados, o Twitter no Brasil é menor do que o Pinterest, né? Poxa. Aí você tira. O pessoal Eu fica uso salvando mais o Pinterest imagem. do que o Pinterest Twitter mesmo. é muito mais agradável de usar, eu concordo. Mais gente Ninguém tá no escolhendo Twitter. vestido de casamento do que ligando Decoração porque de casa. queria. Não. Vivendo suas vidas como pessoas normais, né? E no Twitter as Receitas, pessoas não fazem isso. Decoração de casa. As pessoas só estão no Twitter pra perder amigo. Ninguém tá fazendo nada ali. Ninguém construiu nada no Twitter. Eu jamais saiu do Twitter. Eu uso muito o Twitter, assim, mas eu não publico nada. Eu só sigo pessoas e vejo treta. É meio que o meu ratinho, sabe? O Entretenimento. programa É do o melhor ratinho. jeito de usar o É o Twitter. programa do ratinho que o- eu... Da minha infância, agora é o Twitter. Mas, assim, é meio engraçado porque eu acho que as pessoas vão fazendo isso, né? Elas vão forçando uma posição... E aí, já que eu tô público, já que eu falei isso no público, não dá pra voltar atrás. E aí, tu te perde, né? Aí já era. Então eu acho que é muito a incapacidade de crescer, amadurecer, na real, né? Que é acrescentar uma nova camada de nuances e dizer, olha, eu defendi isso até aqui, mas a partir de agora a situação mudou, eu preciso mudar também. E entra a questão do apego à tribo, né? Porque você foi criando os amigos e sendo reconhecido por aquele círculo mais próximo em função de uma posição. Aí você percebeu que essa posição... Vai ver que é amizade merda, né? Vai pensar que é amizade merda, né? Que, tipo, as pessoas são suas amigas, não por quem você é, porque você é legal de beber junto, de sair, porque você ajudou pra resolver um problema. Não, elas são suas amigas porque você é neoliberal Tem também. uma coisa ou que eu é- acho pensa que... igual. Mas eu acho que faz parte, porque eu me lembro quando eu ficava feliz quando eu via outra pessoa liberal, do Não, tipo amigo. Mas veja que é diferente da pessoa ser só sua amiga só porque ela é liberal e quando se ela deixar de ser, ela vai deixar de ser sua amiga. Sabe? É diferente. não é amizade, E eu né? acho que acaba sendo, no fim das contas, uma anulação do indivíduo, né? Não é um indivíduo, você não está se relacionando com o indivíduo. É uma relação que acaba sendo coletivista. É só aquela característica coletiva que nós mantemos em comum. Mas se você mudar de ideia, você deixa de valer a pena como ser humano. Mas a galera fala muito sobre o problema de sinalização de virtude na internet. Mas a gente faz isso o tempo todo, né? Só que não é na internet. Então, eu sei, assim, eu acho que faz parte da gente querer se sentir pertencente. Nós somos adolescentes que pagam contas, né? E adolescentes pagam Às contas. vezes nem isso. E os adolescentes, eles queriam... Eu lembro na adolescência, a gente queria fazer parte de um grupo. E a gente ainda quer fazer parte de um grupo. Porque no teu grupo você elimina custo de transação. Exato. Você não precisa se explicar, todo mundo vai entender as referências. Faz parte isso. O problema é quando você começa a fazer uma anulação justamente pelo grupo. Mas também se quer fazer, eu não sei. Eu acho que eu acho que passei muito tempo na UF, eu tô muito pós-moderna. Foda-se, né? Mas todo mundo é livre, no fim das contas. Até quem não gosta de ser livre é livre e pronto. É isso. Agora, tu falou com muita ênfase de que o que importa é o que no fim do dia a pessoa está fazendo de construtivo. No fim do dia, o que é que importa para o Brasil se tornar um país mais livre, na tua visão? Eu acredito que as pessoas... Cada pessoa... Vamos pegar só no movimento liberal, né? Já que cada pessoa e cada entidade, ela tá ali pra alguma coisa. Então, eu me lembro que já me chamaram muito de Torre de Marfim. Você tá na Torre de Marfim? Eu falei, eu sou acadêmica, eu tenho que estar na Torre de Marfim. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que estar aqui, e é uma posição ótima, apontando o dedo, falando, você tá errado, você tá errado, você tá errado, você tá errado. Não tá condizente, não é o suficiente. Eu acho que faz parte. Vocês, por exemplo, estão numa outra ponta. Estão na ponta, né, de fato, assessorar a construção de políticas públicas. No debate muito concreto do dia a dia, ali tá em jogo isso ou aquilo. Então, o que é melhor? Eu não posso exigir de vocês, por exemplo, sei lá, realmente, se for pegar os austríacos, assim, o Banco Central não é a melhor solução, a gente deveria ter concorrência de moedas, enfim, uma série de coisas, né? O monopólio da moeda não é uma coisa legal para a economia de uma forma geral. Beleza, entendemos isso. Sim, vocês vão assessorar um candidato que a principal proposta dele é acabar com o Central?
qual a viabilidade disso? Então, é isso que eu falo no fim do dia, né? No fim do dia, o que você tá fazendo? E aí eu acho que essas grandes brigas, grandes, né? Grandes pra gente que tá dentro do movimento liberal. Mas essas brigas que acontecem no movimento liberal é muito no sentido de as pessoas entenderem qual o papel delas nesse processo. O meu papel não é esse, e eu nem quero ter. Eu não tô disposta a fazer isso. Tem gente que tá disposta. Eu não tô disposta a dar minha cara no Instagram e ficar falando sobre liberalismo o tempo todo. Eu não quero fazer isso. Eu não me sinto confortável fazendo isso. Mas eu também não vou chegar pra pessoa e falar, você não pode falar disso. Você pode falar daquilo, você pode falar daquilo. Cada um tem o seu papel ali. E aí eu acho que no fim do dia vai depender muito de qual a tua posição, onde é que você tá inserido. No fim do dia, não que eu entenda isso todos os dias, às vezes eu vou dormir um pouquinho deprimido, mas no fim do dia cara, eu fiz um aluno entender, ter esse senso crítico. Às vezes eu pego uns alunos super reacinhas, assim. E aí eles... ela trabalha com escola austríaca, eles vêm empolgados, reaça, não sei o quê. Eu dou uma cortada. No fim do dia, se o cara entendeu, eu fiz um pedaço do meu trabalho. Se eu dei uma entrevista e eu consegui explicar... a inflação que você está sentindo, ela tem uma origem. E essa origem pode até ter parecido ser coisa boa... Se a pessoa conseguiu entender esse processo, eu fiz o meu papel. Se vocês, por exemplo, me pedirem uma opinião sobre alguma coisa, eu vou dar uma opinião, vou tentar, claro, eu sei que vocês trabalham com alguma coisa mais prática, mas eu vou tentar assessorar vocês nesse sentido, mas vocês que vão saber construir com aquilo que eu falei. Então, o fim do dia vai depender justamente do que você está disposto a fazer. Tem coisa que eu não estou disposto a fazer, tem coisa que eu não sou capaz de fazer. Por exemplo, eu não tenho muito filtro social. Então, já que eu não tenho muito filtro social, eu não posso ficar trabalhando, por exemplo, diretamente com político, ou ficar trabalhando diretamente com doadores, tal. Crianças. Também. Eu sou ótima. É ótimo com criança. A Mari é surpreendentemente boa com criança. Ela é grossa com adulto e com adolescentes, mas com crianças bem simpáticas. E com velho eu sou ótima também. Criança não entende direito, né? Que você tá dando esporro nela, tá tudo brincadeira. Você tá puta, né? Então, assim, tem as diferentes capacidades e eu acho que você entender essas diferentes capacidades já é um nível de maturidade bem alto. Então, assim, para além do que você falou do papel, é também entender a limitação, entender o que você não pode fazer, o que precisa ficar para outra pessoa, né? Porque tem gente no Brasil como um todo, mas nesse movimento também, que às vezes quer fazer tudo ao mesmo tempo e aí a coisa acaba virando uma briga, né? De tipo, então eu vou tentar fazer tudo e tudo tem que ser do meu jeito. E aí acaba a coisa não ir pra lugar nenhum. Acho que ignora a divisão do trabalho. É curioso. Mas uma coisa que eu sempre falo, e eu dei uma palestra assim, e eu acho que as pessoas, algumas não entenderam, e aí a culpa é minha, outros ficaram meio revoltados, poucos gostaram. Esses entenderam, os que ficaram revoltados. Não, que eu falei assim, olha, basicamente a mensagem era... o liberal defende muito, né, divisão do trabalho, que é bom, aumentar a produtividade, beleza. A gente defende que quando mais livre o mercado, melhor é para o processo concorrencial, que se eu tiver um processo concorrencial bem azeitado, os melhores produtos, as melhores normas vão acabar emergindo. Então eu até pego, né, a ideia do Hayek mesmo falando, né, que o processo, o grande problema da economia era uma questão de conhecimento, né? E se você tinha para o processo de ordem espontânea, era justamente esse conhecimento sendo colocado na prática e emergindo as melhores práticas. E quando você começa a ter muita intervenção nisso, dos big players, digamos assim, você começa a ter distorções nesse mercado. Enfim, isso todo mundo fala sobre produtos, e todos nós concordamos, e sobre políticas e desenho. O desenho da política tem que ser pensado nas questões intencionais e não intencionais. Aí tu vai com ideias. Ideias. Não, tem que ter, então, uma livre concorrência de ideias. Não, de ideia não. De ideia tem que pensar como eu, porque se pensar um pouquinho diferente é socialista. Sabe? Então eu acho que é meio que uma hipocrisia de uma parcela dessas pessoas que defendem um livre mercado de produtos, digamos assim, e não defendem um livre mercado de ideias. É legal você ter essa briga. E eu acho que o movimento liberal brasileiro, ele cresceu como cresceu nos últimos anos, justamente porque, enfim, toda a questão tecnológica, internet, parará, e ambiente internacional, e uma série de fatores. Mas... E a Dilma. A Dilma. Esse é um ponto bem muito importante. Mas porque a gente começou a se bater. Porque a gente pensava tudo igual.
Não vai dizer que a gente era muito criativo, não, que a gente era tudo meio igual. A gente lia os mesmos livros, a gente tinha os mesmos acessos. E a gente pensava muito em commodity. E aí a gente começa a brigar. E aí a gente começa a ter opiniões diferentes. E aí o movimento começa a crescer. Não tem aquela galera marombeira que fala que se a massa cresce. É uma coisa com ideia, sabe? Vai, briga, bate. Não tem problema. Eu acho que eu mudei muito, especialmente do ponto de vista mais pragmático da economia. No core, continuo sendo liberal, continuo tendo, seja o que for, né? Mas do meu ponto de vista liberal, eu me lembro que nesse evento do Ordem Livre, tinha uma discussão sobre como é que a gente ia se denominar. Não sei se tu lembra disso. O Diogo sugeriu que a gente adotasse o nome de neoliberal e ninguém concordou com ele. O Diogo Costa. O Diogo defendia libertarismo. O Diogo defendia libertarismo na época. Eu não sei nada disso, eu saí pra comprar cerveja. Correto. Foi na sexta mesmo, foi na Saí sexta pra noite. comprar cerveja e o Diogo foi dar a palestra. E aí ele fez um puta pitch, uma coisa Isso. seriona. E aí quando eu voltei, o evento já tinha se transformado numa loucura, porque todo mundo só queria falar da palestra do Diogo, eu não entendendo nada, só queria colocar a cerveja no gelo. E aí eu me lembro que eu falei... Ele achou que foi um grande momento para criar um racha, uma nova corrente epistemológica ali. Sexta-noite, enquanto a gente está colocando a cerveja no gelo, o jogo não foi. Manda um pirralho. Coisa pra vocês isso. Vocês aqui reunidos com 20 anos, vamos pensar numa coisa aqui. Vamos romper com a tradição de Friedman e Hayek e começar uma coisa nova aqui. Não, eu me lembro que eu disse, qual o problema com liberal? Aí eu me lembro que uma galera mais velha, assim, uma galera falou assim, não, mas é porque esse termo já foi deturpado. Em um país. Qual o problema? Não tô nem aí. É que nem a história da camiseta seleção brasileira. Foda-se, eu gosto da camiseta seleção brasileira e se eu quiser usar, vou usar. Entendeu? Ah, não, porque agora ela foi usada no sentido político. Gente, foda-se. Ela é a camiseta da seleção brasileira. Futebol. Ah, mas agora vão achar... Acho que quiser. Mesma coisa em termo liberal. Eu acho que liberal é um termo bonito. Liberal. É lindo, é lindo. Ponto. É isso. Agora, vai ter um liberal mais aqui, vai ter um liberal mais ali. Tudo bem. E sempre teve, né? Se puxar desde os clássicos, o pessoal pensava diferente, né? Não tinha uma uniformidade tão grande quanto as pessoas idealizam, né? É que eu acho que pela questão, acho que política, histórica do Brasil, enfim, a gente nunca teve muito espaço nessa parte. Né? Porque a gente tinha tantas outras coisas acontecendo que eu acho que realmente a gente ficava meio... Mas sim, tinham brigas ali, né? Do mais liberal, menos liberal, e tinha algumas posições sendo marcadas, mas hoje em dia a gente tem mais espaço para isso. É interessante pegar isso que você falou, porque quando você tá no centro do furacão, você acha que quanto maior é a unidade, melhor. Né? Se nós estamos juntos por uma ideia, nós conseguimos criar um grupo maior e assim conseguir conquistar espaços. E aí tu trouxe uma perspectiva completamente diferente. Quanto mais a gente briga, mais a gente mostra nossas diferenças. Mas mais a briga da diversidade melhor, né? Exato. Não, e essa briga que ela falando, essa briga é meio de família, né? A gente é mais ou menos a gente é parente, né? No caso, nas ideias, mas a gente tem algumas discordâncias e vai rolar Aquele conflito. primo chato que você não gosta, não dá com a cara Mas do o que seria o deles. Natal sem ele ali, né? Pois tem que ter todo mundo. Ele, o tio do pavê, tem que ser generalizado. Então todo mundo fala, putz, agora esse ano vai ter o tio do pavê. Se o tio do pavê não tá lá, todo mundo sente falta. Exatamente. O que seria do Natal do Brasil se não tivesse aquela discussão da uva passa? Entendeu? Tem pontos que são muito importantes. Que é tradição. E eu acho que essa questão do liberalismo passa por isso. Não, eu me lembro que uma vez um aluno falou, nossa, mas você ensina o modelo keynesiano super bem. Eu não imaginei. Eu falei, sim, mas eu, sei lá... É porque a gente vem de uma tradição, às vezes, de que se você fala sobre um assunto é porque você concorda 100% com aquilo e você gosta daquilo, defende Quase aquilo. como se você não pudesse entender se você não concorda. Exato, é uma questão de capacidade cognitiva, não de ideologia, né? As pessoas meio confundem muito isso em alguns centros, muitos centros, né, no Brasil. E eu me lembro que nessa essa palestra que eu dei pro pessoal do ensino médio, um aluno levantou a mão e perguntou, qual a melhor instituição para fazer economia aqui em São Paulo? Olha, depende. Aqui eu dou aula. Você quer ser meu aluno? Né? Não, mas eu falei, depende. Tipo assim, tem cursos que são super técnicos, são cursos que são mais clássicos. E aí eu fui falando e tal. Aí um outro aluno perguntou, tá, mas a USP? A USP é muito dominada pelo marxismo e blá, 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 blá.
Falei, que preguiça. Eu olhei pra ele assim, eu cansei da tua pergunta. Assim, fui cansando ao longo. O curso da USP é um curso super clássico, sabe? Você vai ter uma pluralidade ótima no curso. É isso que você quer? Talvez não. Talvez você queira um curso super voltado pro mercado financeiro. E aí você tem opções aqui em São Paulo para fazer isso. Mas essa questão do aparelhamento da universidade, eu não sei, eu não passei por isso, assim. Eu brinco que eu não tenho uma história triste, nem que eu era marxista e mudei, né? E nem encontrei Hayek e vi a luz, não teve essa história triste. E nem fui perseguida academicamente, não tive. Não tive mesmo. Eu acredito que tenham algumas histórias ruins, especialmente quando essa questão política começou a ficar mais tensa, eu já estava no final do doutorado. Então eu não passei por isso dentro da universidade, né, da graduação em si. Mas eu sei que tem algumas forçações de barra, mas será que você vai sofrer realmente com isso? Eu não sei. Eu não sei se você vai... Eu acho que varia muito de curso e de centro também. E geração também. Geração também. Porque, por exemplo, lá em economia na UFPE, pra mim era tranquilo. Mano que fez jornalismo já é outra história completamente diferente. Mas, enfim. Isso é pra outro também episódio. não gosto dessa postura vitimista, assim, de meu Deus, eu fui um pobre perseguido, coitado, não sei o quê. Não, tem liberal enrustido em alguns cursos. Eu conheço algumas pessoas que tem que Ficam com fingir. vergonha de Que ser tem que. liberais, né? Que ficam com medo de perder os amigos, de não ter gente pra fazer trabalho. Isso tem impacto, né, na vida social do estudante. Sério? Juro. Acontece. Eu não sei, eu me lembro que eu fiz uma matéria de Economia Brasileira 2, e aí eu fiz um trabalho que tinha uma pegada super liberal, o professor era um professor pós-keynesiano e tal. Ele era, na verdade não era só pós-keynesiano, ele tinha ido pra São Borja, que fica na puta que pariu do Rio Grande do Sul, pra ir no túmulo do Getúlio. Nossa. Assim, era isso. Mas ele era um ótimo professor, e a Só literatura... gostava de ditadorzinho. E a literatura da economia brasileira, ela é uma literatura, a melhor literatura acadêmica, em termos acadêmicos, ela tem uma pegada muito pós-keynesiana, enfim. E parte da CEPAL, enfim. E aí eu me lembro que a gente lia isso e no final tinha que fazer um paper, né? Fazer um artigo final. Olha, não vou fazer um artigo usando essa literatura, vou fazer um artigo usando essa. Ele falou, tá, mas você vai ter que me convencer, vai ter que ser boa, não sei o quê. Eu não tive nenhum problema, passei tranquilamente. Óbvio que ele falou pra mim, eu não vou conseguir contribuir. Eu sei que o paper tá direitinho, tem início, meio e fim, tem uma explicação, mas eu não consigo contribuir pro teu trabalho. Tá, é chato. Mas... Eu tenho uma anedota aqui. Eu fiz uma cadeira no Centro de Comunicação, que era Economia da Cultura. Na verdade, era Economia do Cinema. E aí o pessoal era muito ligado em fazer cinema, produção de cinema e tudo. Eu aprendi muito lá. E em algum momento alguém fez uma pergunta sobre coisas de economia. Eu dei aquela explicação de economista para ajudar os colegas. Coisa de mercado, né? E o pessoal levou na boa, porque eles não entendiam nada. Quando eu fui saindo da sala, um menino fez assim: Ei, tu é liberal, é? Aí eu estudo economia. Proibidíssimo Pô, ser liberal. também. Meu Deus, não tem ninguém aqui, eu me sinto tão sozinho. Cara, o cara tava, tipo, se sentindo isolado, sabe? Às vezes o cara não tem problema porque ele sabe que ele não pode falar, sabe? Eu acho que a nossa geração viveu isso muito de perto, assim. Tá me chamando de velho? Não tô. São só gerações diferentes. Você falou que quando o clima começou a tensionar, você já estava no fim do doutorado. Então, eu e Débora provavelmente estava na graduação ali. Então, a gente conviveu com esses problemas, as ocupações que tiveram nas universidades. Eu fui acompanhar debates e eu tive professor tentando bater em mim. Então, assim, eu acho que é geracional mesmo. É tipo, ocorre... Eu também não coloco como perseguição. Porque não é como, assim, a gente se reunia... É só uma tapinha. O grupinho liberal... A gente se reunia, o grupinho liberal, e todo mundo deixava, a gente lá se reunindo. A gente não é perseguido. Mas quando ocorria o conflito... Ocorreu o conflito. Até que sabe que, eu agora falando como professora, tá? Especialmente de ciência social humana, a gente não é completamente neutro. E eu gosto de falar em sala de aula, olha, eu sou liberal, eu tenho essa vertente, mas quando eu estiver dando pra vocês, eu vou dar... E eu acho que eu até consigo. Mas quando pergunto minha opinião, eu acho importante eles saberem da onde que tá partindo a minha opinião. Só que a galera muito ideológica é chata pra caceta.
enche o saco, entendeu? Então a galera vai ser uma galera muito liberal, a galera, sei lá, muito marxista. Ficar o tempo todo enchendo o saco. Cara, você não tá falando de política o tempo todo, você não tá falando de ideologia. Cara, eu quero apresentar os pressupostos, os elementos, o modelo e as conclusões. É isso que eu tô fazendo ali. Então eu acho que, talvez pela idade, aí eu já não sei, existe essa coisa do pragmatismo, ela precisa ser pensada até quando você tá na faculdade. Então, beleza, às vezes não vai ter espaço pra mim. Bota a camiseta do Che e vai lá brincar com a galera, entendeu? Eu não vejo muito problema nisso, mas eu acho que é uma questão também de personalidade. Se eu tiver que fazer uma matéria que é muito, 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 muito esquerdista, eu fiz várias, né? E tiver que ler esse texto. Eu me lembro que eu fiz uma matéria que era Economia Monetária e Financeira 3, avançado, né? Ou 2, não sei. Era basicamente o livro do Capital 3, né? Do Marx. E tudo bem, foi bem divertido. Não teve nenhum problema, sabe? Eu queria que tivesse sido outra coisa? Sim. Foi o 3, o Marx, e aquele livro do Randall Wray, né? Da Modern Money Theory. Foi ótimo. Mas assim, era melhor? Era, mas eu também não vejo isso como... É chato, mas não vai me impedir de ser uma profissional, ou não vai me atrapalhar na vida. Eu acho que a gente também tem que... essa coisa do vitimismo, às vezes, ela cai bem. E aí eu vejo assim, a galera não quer dar uma estudada. Muletas, às vezes, né? Tipo, não, eu não sou tão bem sucedido assim, mas eu fui perseguido, não sei o quê e tal. Não, é porque tem um pessoal que acha que o maior problema da educação brasileira, não só no nível universitário, é o marxismo e não que as crianças não sabem ler, não sabem fazer matemática, né? Tipo... Não, aquela coisa do tipo, austríaco não gosta de matemática porque não sabe. Muito sim. Realmente, muito sim, é verdade mesmo. E alguns marxistas também. E tudo bem, você tá indo pra onde você tem mais aptidão, não tem problema nenhum. Aí agora, a minha tese é em economia e matemática, né? Aí às vezes a galera fala, mas se você é uma austríaca que traiu a causa porque você usa matemática. Tá tudo bem, então eu não sou austríaca, tá tudo certo, não tem problema. Eu acho que eu lido de uma maneira, acho que mais tranquila. Na faculdade, uma das coisas que me incomodou muito na época, eu fiz jornalismo, né? E tava tendo a discussão no Supremo sobre a obrigatoriedade do diploma de jornalismo para o exercício da profissão. E aí tinha um professor que era absolutamente sindicalista e ele fazia da aula dele, todas as aulas, uma grande defesa da necessidade de obrigar a posse do diploma para exercer jornalismo. Eu peguei um começo de curso parecido também, porque foi na mesma época que teve a greve por conta do piso salarial dos jornalistas em Alagoas. Então é aquela coisa, ou você defende ou você é automaticamente um traidor da classe. Esse é o ponto. Eu acho que mais do que a ideologia, eu acho que tinha um componente uso político, corporativista mesmo, de você, para ser um legítimo jornalista e não trair a classe, tem que defender esse benefício de classe aqui. E tinha greve de aluno? Esse conceito não me entra na cabeça. Teve, porque na UF tinha greve de aluno. No meu caso teve. Na minha época não teve, não. É porque eu estudei tanto no ensino fundamental e médio, eu estudei no colégio de aplicação e depois estudei fiz a graduação. Então no meu tempo de colégio, que era na universidade, teve greve de aluno. Contra a reforma da Previdência do Lula. Teve greve de aluno de universidade particular. Daí você pela festa, gente. Não dá pra levar a sério, pela festa. Não, mas é muito engraçado esse tipo de comportamento, porque eu me lembro que no doutorado, mestrado, a gente tem bolsa, né? E as bolsas estão meses contados. Tem greve, não interessa. Tem um período ali certinho. Aí eu me lembro que os alunos que adoravam fazer a greve de alunos e tal, na pós, não. A gente não pode fazer greve, tem que defender o prazo. Muito bom. Mas, Mari, para finalizar o programa, a gente quer fazer uma pergunta muito simples. Afinal, o que é liberdade? A gente dá o tempo que você precisar para pensar, tá tudo bem. Me senti André Abujanra. Correto. Eu sempre digo que eu gosto do clichê, porque o clichê é clichê por um motivo, né? E pra mim, liberdade é respeito, assim. Não tem muito além disso. Se eu me respeito e se eu te respeito,
Não tem por que a gente não ser livre. Tipo, não tem espaço para o não livre numa situação de respeito. Então é muito simples. Agora, claro, a gente tá falando no nível individual, né? Se a gente for escalando e mantiver a ideia de respeito, eu acho que a coisa vai começando a funcionar. Essa questão de ser liberal, de ser livre, de todas essas questões, seria mais fácil a gente começar a pensar no antes, né? Não interessa se eu quero Banco Central ou não quero, não interessa no fim do dia ali, claro que é isso que a gente quer discutir, mas vamos pensar um pouco antes. Eu acho que essa ideia de respeito pra mim é clichê, mas eu sou brega mesmo, tá tudo certo. Muito bom. Com isso, vamos chegando ao final desse Livros-Cast. Gostaram? Muito boa a experiência aqui, mas deu aulas aqui, contou histórias. A Mari gostou, é o principal, né? Gostei. Eu gosto muito, a gente conversou antes, né? Como é que vai ser? Não, vai ser Papo da Vida? Bom, Papo da Vida é bom, que é aí que a gente tira coisa boa. Obrigada pelo convite. É isso. Até a próxima, pessoal.